Olá a todos, eu sou o professor Dalbert e hoje a gente vai mostrar aqui como é que instala e como é que configura um servidor Apache utilizando o HTTPS, ok? Quem tiver mais dúvida e quiser aprender um pouco mais sobre a instalação do servidor Apache, tem um vídeo que eu vou deixar aí na descrição e também um cardzinho aqui explicando como é que faz, beleza? Então vamos lá. O que está motivando utilizar HTTPS, né? Então, para quem não sabe, para quem é novidade isso, o HTTPS vai prover uma maior segurança, né? Não é a intenção aqui do vídeo ficar discutindo sobre que chave utilizar, que chave não utilizar, qual criptografia seria melhor do que outra. Não é essa a intenção. A nossa intenção é simplesmente uma configuração básica de um servidor HTTPS, tá ok? Então vamos lá, vamos para a prática, né? Aqui eu preparei um slide com um pouco do que a gente vai ver aqui, né? Então, primeiro passo, a gente vai criar um certificado, tá? A gente vai falar o que cada ponto desse certificado aqui representa. Então, o primeiro ponto é o OpenSSL, né, que é uma ferramenta OpenSSL de linha de comando. A maioria das distribuições Linux já tem essa ferramenta. O segundo, esse REC aqui, que é o gerenciamento de solicitação de assinatura de certificados. E logo depois vem o X509, que é o gerenciamento de dados do certificado X509. Muito utilizado para certificados autoassinados, como é o que a gente vai trabalhar aqui. Ele é autoassinado, então a gente não depende de uma entidade certificadora, né? Então vamos lá. O campo nodes aqui é que a gente não quer que tenha frase secreta para o certificado. Por quê? Porque vai fazer requisição HTTPS, a gente não quer isso, né? A gente quer que seja o mais limpo possível. Então vamos lá. Aqui são os dias, né, de validade do seu certificado. Então você pode especificar a quantidade de dias que ache mais adequada, né? Aí depois vem aqui eu estou informando que eu vou criar um novo certificado, né, utilizando a chave RSA com 2048 bits, tá? Então isso aqui também é alterável, pode utilizar outra cifra, pode utilizar uma taxa menor de bits, enfim. Depois vem o Kout é o caminho para a chave privada, né? Então aqui eu estou jogando um Kout dentro de ATC, SSL, Private, Apache, SSL Key, tá? Logo depois a gente tem o Out, que é justamente o caminho para o certificado. Então aqui o meu certificado eu estou jogando dentro de Apache, dentro de ETC, SSL, certs, Apache, underline SSL. É o nome que eu estou dando para o certificado. Beleza? Então vamos lá, vamos criar isso aqui na máquina, né? Antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se não tem o Apache instalado, é instalar o Apache, né? Então, supondo que essa máquina aqui não tenha o Apache instalado, então é sudo update apt-get update. Ele vai fazer o update dos repositórios. Feito o update dos repositórios, aí a gente vai instalar o Apache, né? Que é install Apache, apt-get install Apache 2. Vai dar um yes. Beleza, o Apache foi instalado, né? Agora a gente vem para a configuração, né? Então, quem já tem o Apache instalado pode pular essa etapa. Então vamos lá para a parte da configuração. Vamos criar aqui a chave, né? Então vamos lá, vamos criar essa chave. Nessa chave, é justamente aquela chave que a gente colocou lá em cima, tá? Então a gente vai utilizar o sudo OpenSSL, rec .x509. O legal aqui é que o OpenSSL, se você apertar Tab, ele já completa para vocês, tá? Então isso facilita e evita erros de digitação. Aqui a gente vai utilizar 300, a NK, que a gente vai criar novo certificado, RSA com 2048 bits, tá? -k out, e aqui a gente vai colocar o endereço, então vai ser etc, SSL, right.
Aqui a gente vai colocar o nome, né? Então, no nosso caso, vamos colocar Apache underline SSL, tá? Ponto .key. Beleza. Agora a gente vai para o Alt, né? Que vai ser onde a gente vai colocar o certificado. Isso aqui é a chave. A gente acabou de mostrar onde a gente vai jogar a chave. Agora vamos mostrar onde vai jogar o certificado. Então, etc. Poderia colocar em outros diretórios também, tá, gente? Estou colocando aqui, mas cada um pode escolher diretórios diferentes. Cert, né? E aqui a gente vai colocar Apache SSL.crt. Beleza? Então, feito isso, a gente vai dar um Enter. Ele vai começar a fazer algumas perguntas, né? Assim, claro que quando está fazendo isso para uma empresa, para um domínio, vai responder isso certinho, todas essas perguntas. Aqui a gente está fazendo só um teste, então eu não vou responder a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, mas aqui é importante responder. Aqui é importante colocar ou o domínio ou o IP. No caso, a gente está trabalhando aqui com a máquina sem utilizar domínios, vamos colocar o IP. Então, 92.168.56.103. Beleza? Não vou colocar endereço de e-mail. Muito bem. Feito isso, vamos lá para o próximo passo, né? O próximo passo agora, a gente vai entrar em Sites Available no Apache, tá? E a gente vai alterar, a gente vai editar esse arquivo aqui, o default SSL. Beleza? O que a gente vai fazer nele? A gente vai colocar o server name e vai colocar o IP da máquina e vai alterar o caminho do certificado e da chave. Beleza? Então vamos lá. Então aqui a gente vai para cd/etc, Apache, Sites Available. Beleza? Estamos aqui. A gente observa que existem dois. A gente vai dar um sudo, aí qualquer editor de texto, no meu caso estou usando o Gedit. Default. Beleza. E aqui o que a gente vai trabalhar com esse arquivo aqui, né? A gente, logo de início aqui, a gente vai colocar um server name e vamos colocar aqui o 192.168.56.103, ou seja, aquele IP que a gente já cadastrou lá, tá? Cadastrou lá no certificado. Muito bem. Agora a gente vem para cá, ó, e aqui são as linhas bem importantes, essas duas linhas. A primeira está mostrando aonde a gente está com o certificado, né? Então a gente colocou o certificado dentro de etc, SSL, certs, só que agora a gente coloca o nome do nosso certificado. Então o nosso certificado foi Apache underline SSL, né, .crt. Beleza? E agora a gente vai colocar a parte do privado, né? A chave privada aqui. Que no nosso caso, a gente pode deixar até esse ponto .key aqui e Apache underline SSL.key. Pronto. Certinho. Tudo tranquilo. Algum erro de digitação? Acredito que não. Então vamos dar um salvar e vamos para o próximo passo. Então a gente salvou. Próximo passo, a gente vai fazer essas alterações e tal. Depois a gente vai ativar os módulos, né? Ativar o módulo SSL, tá? Então a gente vai usar esses comandos aqui. E depois a gente vai dar um restart no Apache. Então vamos lá, vamos alterar os módulos. Vamos aqui. Então o primeiro módulo que a gente precisa utilizar é o sudo a2nmod SSL, tá? Então vamos lá. A gente já salvou. Então sudo a2mod SSL. Então aqui nós acabamos de dar um enable no SSL. Agora nós vamos para o site, né? Site, e a gente vai ativar aquele módulo, o default SSL. O que isso aqui vai fazer? Observe que, vamos só mostrar, que aqui a gente está no diretório chamado Sites Available, né? Sites disponíveis para o Apache. Se nós sairmos desse diretório e dermos uma olhada aqui, nós vamos ver o diretório chamado Sites Enable, né? Então vamos entrar nele, Sites Enable. A gente vai observar aqui
que só existe um que está habilitado, que é o 00 default, né? A gente quer colocar aquele default SSL. Então, quando a gente faz isso, ó, N2, N-sites, e aí a gente vai colocar o nome daquele arquivo de diretório que a gente atualizou antes, que era o default ssl.conf, tá? No momento que a gente fizer isso, a gente vai ativar esse módulo e ele vai vir aqui para esse diretório sites enable. Então vamos dar um enter, né? Beleza, e agora a gente pode dar um ls aqui, ó. Observe que ele já veio para cá, então o default SSL está aqui. Muito bem, show de bola. Vamos ver aqui o que eu preparei. Beleza. Sim, agora a gente vai fazer esse Apache 2 CTL config test para verificar se a gente errou alguma coisa na configuração, tá? É sempre bom, antes de passar adiante, verificar isso. Então, sudo Apache 2 CTL, né? Config test. Então, vamos verificar se tem alguma coisa. Aqui ele só está reclamando que o nome do servidor é só um warning, tá, gente? Que está dizendo que o nome do servidor não está devidamente colocado, né? A gente está utilizando o 127.0.0.1 aqui. Isso aqui, se quiser, pode ir lá no arquivo do Apache e alterar, né? Por exemplo, se a gente não quisesse essa parte, o que importa para a gente é isso aqui, ó, sintaxe ok. Mas vamos supor que a gente não queira nem esse warning. A gente pode chegar aqui e dar um cd ponto, né, ls e ali em apache2.conf. Então, sudo gedit apache2.conf. Então, vamos lá. A gente vem aqui, né, no servidor. E a gente pode ser aqui embaixo também. Né? A gente vem aqui na configuração global. E a gente pode colocar aqui server name, né? E colocar, por exemplo, 192, 168, 56.103. Vamos dar um salvar, vamos fechar e vamos sim, vamos dar esse CTL aqui que a gente acabou de olhar. Beleza, a sintaxe está ok, sumiu aquele nomezinho. Beleza? Então agora vamos dar um restart no Apache. Então sudo service Apache 2 restart. Beleza, deu restart. A gente pode verificar também dando status, né? Então a gente verifica aqui status. Beleza, a gente observa que ele está rodando. O que mais que a gente pode ver? A gente pode ver também se ele está ouvindo nas portas corretas. Então netstat -anlp. Não precisa do P aqui, mas vamos botar o P. Sudo, né, e T de TCP. Beleza. Então a gente observa que, ó, a gente tem a porta 443 agora, que está rodando no Apache 2, e já tínhamos antes a 80 no Apache 2. Beleza, tranquilo, tá tudo funcionando. Então agora a gente está preparado para fazer o teste, né? Então agora vamos fazer o teste com o navegador. Então vamos abrir o navegador aqui. Vou criar uma aqui privada, beleza? E vamos lá. 192, só que eu quero HTTPS. Então HTTPS // ele vai perguntar, né, como a gente não está usando unidade certificadora, então ele vai fazer essa pergunta, a gente vai em Advanced, vai dizer que aceita esse certificado, né, e pronto, a gente está rodando via HTTPS. Nesse caso, o servidor está rodando tanto HTTPS, como ele também roda via na própria porta 80. Né? Então aqui ele está rodando, deixa eu fazer ele voltar só para a porta 80. 192, só que eu quero HTTP, // beleza, então aqui ele está nas duas formas, né? Ele está na forma HTTP e na forma não HTTP. Bicho, eu quero verificar isso para ver se realmente está acontecendo dessa forma. Uma das formas da gente ver é a gente utilizar o Wireshark, né? Então vamos usar o Wireshark aqui para verificar isso na prática. Então vamos colocar aqui e vamos fazer uma requisição aqui, tá? Beleza, vamos fazer essa requisição aqui,
Vamos dar um F5 e vamos olhar aqui. Observa aqui que a gente está pegando o GET, né? Deixa eu dar só um pause aqui. Pronto. Vamos aqui para cima. Observa aqui que a gente tem o GET, né? Está indo para a porta 80, né? Então se a gente olhar aqui, está indo para a porta 80. Beleza? Agora vamos baixar aqui e vamos dar uma atualizada na de HTTPS. Então agora vamos pegar essa de cá, que está com HTTPS, e vamos dar um F5 aqui. Beleza? Vamos aqui e vamos procurar. Aqui começou um SYN, né? Então esse SYN aqui já está indo para 443 e aqui a gente está mandando toda a configuração em HTTPS. Né? Então, se o usuário tentar capturar esse tráfego, vai ver que está tudo criptografado. Né? No entanto, se o usuário tentar pegar um tráfego que é simplesmente HTTP, né? Vou dar uma limpada aqui. Se ele pegar um tráfego que é somente HTTP, no caso, aqui, né? E nós demos um F5, formos aqui no Wireshark e olharmos aqui se é HTTP, a gente pode dar um follow TCP stream aqui e a gente observa que as informações da página já estão aqui, tá? Então é isso, para o vídeo não ficar muito grande a gente vai parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco de troubleshooting do HTTPS, né? Porque dá muito problema essa simples configuração do HTTPS, então existem alguns comandinhos que podem ajudar. E a gente também vai falar do redirecionamento HTTPS, ou seja, como fazer com que o seu servidor, mesmo que alguém tente acessar via HTTP, como foi o caso do que a gente fez aqui, ele não vai deixar, ele vai direcionar sempre para o HTTPS. Então é isso que a gente vai ver no próximo vídeo.